Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 16 de novembro, a lição 7, ela tem como título A História Atual do Bom Samaritano. E a lição de hoje está baseada no livro de Lucas, no capítulo 10, do versículos 30 até 37. E aqui Jesus conta a parábola do bom samaritano, onde ali entre Jerusalém e Samaria, uma cidade chamada Jericó, foi encontrado um judeu ali, que ele foi assaltado e apanhou bastante e estava caído. E ali passaram várias pessoas e ninguém ajudava aquele pobre homem deitado no chão ali. E sacerdotes levitas passaram por ali, nem deram bola, passaram de largo, né? E eis que um samaritano se aproxima daquele homem e o ajuda, né? Cura suas feridas. E vejam, né? Os samaritanos, eles não davam com os judeus. E esse samaritano acabou ajudando um judeu, né? Mostrando para todos nós que o nosso próximo pode ser qualquer pessoa, né? Sem distinção de raça, credo ou religião, onde nós devemos ajudar aquele necessitado, sofredor, independente de quem ele seja, né? E que isso nós venhamos a nos conscientizar. Por isso que Jesus falou nessa parábola. E aqui a ajuda veio de quem menos se esperava. Veio de um samaritano que ele era desprezado, né, por todas as nações, inclusive pelos judeus. E ele, com esse dom de misericórdia, ele presta socorro para aquele homem, aquele judeu ferido, nessa estrada de Jericó, onde ele moveu-se de compaixão. E Jesus, né, contou isto para um doutor da lei, né? E ele faz uma pergunta no final da parábola para esse doutor da lei. E quando Jesus perguntou quem foi a pessoa mais próxima daquele homem, né, que havia caído naquele assalto ali de Jericó, este mestre da lei, ele responde de imediato, dizendo que aquele que teve misericórdia, o samaritano, né, mostrando que ele tinha consciência realmente da história que Jesus falou e que algo deveria ser melhorado na sua vida. E vejam, né, o diálogo, né, nessa parábola do bom samaritano, o diálogo que houve entre o doutor da lei com Jesus, que ele responde assim na íntegra, né? Quando Jesus faz a primeira pergunta para ele, o que está escrito na lei, e ele responde perfeitamente. E afinal, todo judeu fiel, ele já pronuncia, né, que deve se amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo, né? E este escriba, ele respondeu a Jesus perfeitamente, né? Mas todos os judeus, eles já tinham
isto como uma oração. Eles pronunciavam 2 vezes por dia, que ela era conhecida como Shema. E ele mencionou lá perfeitamente, ele disse lá, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Lucas 10, 27, né? Quando Jesus perguntou justamente para esse doutor da lei. As palavras foram respondidas por aquele homem, né, aquele doutor da lei. Até naquele ponto elas foram assim coerentes e verdadeiras, né? Pois realmente nós devemos crer em Deus, né? e que deve ser a nossa primeira ação, né? Dentro do nosso coração, da nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Mas aquele que lê os corações, Jesus, elogiou aquele doutor da lei, né? Por ele saber, né, que para herdar o reino dos céus teria que ser realmente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. E ele falou decora o texto. E observa que através do seu coração, Jesus vê a ele que ele não praticava, que ele até discriminava outras pessoas, porque ele achava que a salvação era só para os judeus. E assim Jesus, ele dá um conselho a isso. Então faça isso e você verás, que está em Lucas 10, 28, porque ele havia perguntado o que ele faria para herdar o reino dos céus. E Jesus falou, então faça isso e você viverás. Ame o seu Deus de coração e o próximo com a ti mesmo. Mas colocar em prática este mandamento era uma dificuldade, principalmente para os judeus. Não só desse intérprete da lei, né, neste momento que ele responde a Jesus, mas também para quase todas as pessoas há mais de 2000 anos que eles continuam tendo essa dificuldade de amar o próximo e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas, obedecendo seus estatutos e mandamentos. E até no dia de hoje é assim. E o intérprete da lei quis testar Jesus, provar, mostrar seus conhecimentos. E assim ele faz outra pergunta, querendo se justificar. Mas quem é o meu próximo? Está lá em Lucas 10, 29. Os doutores da lei e os fariseus eram notadamente conhecidos por sua falta de amor ao próximo. Eles só consideravam como próximos aqueles da sua família, da sua própria nação e da sua descendência. E ainda assim, somente os que, aos olhos deles, fossem considerados puros, né? Pois os publicanos, né? Os pecadores, os doentes, os deficientes, os portadores de necessidades especiais, eles eram todos considerados como pecadores e não teriam a vida eterna conforme os judeus. E para os doutores da lei e fariseus, não eram essas pessoas os próximos deles, né? Esses deficientes, esses doentes, né? E por isso que o doutor da lei, diante de Jesus, pergunta, quem é o meu próximo? E ele tentava limitar a lei, né? Buscava uma obediência mínima da lei para que pudesse gloriar na sua própria autojustificação. E a maioria dos doutores da lei, escribas e fariseus, não reconheciam que todos os homens eram iguais e eram seus irmãos. E essa parábola do bom samaritano contada por Jesus deve ser uma aplicação na vida de todos nós como os cristãos, mesmo hoje, diante de tantas dificuldades. E continua a ser um ensinamento e um mandamento penetrante no coração de cada pessoa, sobre a natureza do amor, da misericórdia, da compaixão,
da responsabilidade que deve ser aplicada se nós queremos herdar a vida eterna. E essa parábola quebrou a barreira da discriminação daquele doutor da lei, para que ele pudesse entender quem era o próximo, né? Quem são aqueles sofredores, independente de raça, cor, língua ou nação, que devem ser o próximo, independente de quem seja. E eles não entendiam assim. Os intérpretes da lei pensavam ser donos da razão. E de fato eram estudiosos da palavra, a Torá, né, principalmente, conheciam o caminho da vida. Mas a ausência da prática os tornava apenas conhecedores da Bíblia. O conhecimento da verdade não pode ficar limitado ao seu possuidor, e ele deve ser manifestado através do amor altruísta para com todas as pessoas. E Jesus, nessa parábola, quis dar uma mensagem ao doutor da lei: acabar com essas barreiras discriminatórias. E até mencionou que no caso daquele homem que foi assaltado ali em Jericó, que ele conta na parábola do samaritano, que aquele homem que foi maltratado, né, entre Jerusalém e Samaria, na cidade de Jericó, e onde ali sacerdotes e levitas, conhecedores da verdade, passaram de largo, eram autofiguras do templo, né? Passaram por aquele homem ferido e não fizeram nada na estrada, e não ajudaram. E eis que de repente um samaritano, um homem misericordioso, que era desprezado por judeus que nem ele, doutor da lei, que eles acharam impuro, e justamente esse homem que parou a ajudar o outro judeu ferido no chão, e se torna um verdadeiro próximo de valor ao atuar com misericórdia, onde ele curou as feridas daquele judeu machucado, né? Até o levou a uma hospedaria, até pagou o seu pouso. Vejam que caridade que esse samaritano fez. E assim, para o doutor da lei e para todos nós, Jesus redefine o próximo sendo qualquer pessoa, e não precisa ser alguém da nossa família, da nossa igreja, da nossa fé ou da nossa cidade. O próximo é todo aquele sofredor que está precisando de ajuda, que tem aflições, com dificuldades, que necessita do nosso auxílio e pode ser até um dos nossos inimigos. O próximo é qualquer ser humano que aparece na nossa caminhada, seja o lugar que for. Não precisa ser da mesma fé ou crença. O próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, há uma transformação, há uma mudança, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você começa a conhecer mais, ter mais amor para as pessoas. Você sentirá realmente quem é o próximo das demais pessoas. E você jamais irá negar ajuda para as outras pessoas que precisam, na sua porta, na sua casa, na rua, no trabalho, onde quer que seja, porque houve uma transformação do Espírito Santo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá diferença mais de pessoas, não haverá mais aflições, não haverá mais morte, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo
João Carlos Amorim.